Qual é o contributo do currículo formal na promoção de estilos de vida ativos e saudáveis nos nossos jovens? Vou utilizar aqui 4 finalidades que foram retiradas de um livro publicado pela Unesco que se intitula Educação Física de Qualidade. E vou citar o primeiro e o quarto: formação em habilidades para a vida e participação em atividades físicas ao longo da vida, tem a ver com a longevidade, e desenvolver as competências e os valores para os desafios do século XXI, longevidade. Portanto, temos que nos perguntar quais é que são de facto os desafios do século XXI e que respostas é que a educação física deve dar de maneira que os jovens se tornem ativos, responsáveis e, sobretudo, aprendam e criem o gosto por cuidar da sua própria saúde. Sociedade liberta da competição. Este autor, que é o Joël de Rosenay, num livro publicado em 1975, intitulado O Macroscópio, fala da competição profissional. Quando aborda a necessária emergência de novos valores na atual sociedade, tanto na esfera do trabalho, economia, como da educação em geral, refere que a competição profissional foi considerada até hoje como uma motivação saudável rumo ao êxito. Portanto, até agora consideramos a competição como algo positivo, que promove, aliás, a livre concorrência, que obriga a melhoria e o desenvolvimento de produtos e serviços. Entretanto, o mesmo autor fala na ajuda mútua, na cooperação, na educação recíproca e no partenariado, e refere o seguinte: o novo pensamento rejeita toda a competição herdada na tradicional luta pela vida, repudia toda a ideia de comparação simplista, baseada na excelência e no mérito, uma vez que tais comparações conduzem geralmente a uma classificação arbitrária entre os indivíduos, a juízos de valor que limitam e empobrecem as relações humanas. A sociedade liberta da ideia de competição não surge já como uma selva, mas como uma comunidade de interesses, cuja evolução assenta na ajuda mútua, na cooperação, na educação recíproca, no partenariado. Portanto, há aqui, primeiro, uma afirmação sobre aquilo que era considerado em relação à competição e uma crítica feita relativamente à competição e às consequências de uma sociedade competitiva. Será que a vinculação instrumental e total dos objetivos e conteúdos da educação física ao modelo desportivo nos garante que os alunos adquiram habilidades para a vida e participem em atividades físicas ao longo da vida? Este autor, que é o Bruce Alexander, fala no seu livro, faz a abordagem daquilo que é a sociedade de mercado livre e aponta este modelo socioeconómico como a causa do desenraizamento, e as consequências deste desenraizamento são aquilo que eles chamam as adições. Portanto, a maior parte das adições são uma consequência deste desenraizamento. E o que é o desenraizamento? Em termos existenciais, é a ausência de sentimentos vitais de pertença, identidade, significado e propósito. Portanto, e ele refere também que um estudo americano, um estudo dos Estados Unidos, mostrou que 60% das barreiras à partilha advêm da falta de confiança. Portanto, uma das consequências desta sociedade de mercado livre é a perda de confiança. Podemos ver no gráfico em cima que Portugal é um dos países vencedores, está nos primeiros lugares em termos das desigualdades salariais que acarretam desigualdades sociais, e vemos uma relação entre as desigualdades salariais e o índice de saúde e problemas sociais. E claramente as desigualdades sociais são responsáveis por uma diminuição da esperança média de vida, problemas a nível da numeracia e da literacia, aumento da mortalidade infantil, aumento dos casos de homicídios, aumento de casos de prisão, aumento do número de jovens que dão à luz crianças, diminuição da confiança, maior obesidade, maior taxa de obesidade, problemas mentais e adições a drogas e a álcool e outro tipo de adições e outro tipo de problemas sociais. Portanto, vimos que as desigualdades sociais acabam por criar problemas de confiança e vimos que aquilo que prejudica a capacidade para cooperar, para partilhar, advém da falta de confiança. Portanto, e a economia colaborativa, que falamos já a seguir, a economia do consumo colaborativo, que nasceu desde a crise, ou se desenvolveu mais, pelo menos desde a crise de 2008, uma crise económica muito forte e que afetou muitos países, e para haver esta economia, que se baseia fundamentalmente nas redes sociais, nas plataformas online, o objetivo desta economia é empoderar as pessoas, em vez de comprarem bens e serviços, acabam por emprestar, alugar, trocar, portanto, em vez de comprar e ter.
Este autor, que é o Dan Buettner, que fez um estudo a nível mundial e identificou aquilo que ele chamou portanto, as zonas, as comunidades de Zona Azul. Portanto, as comunidades de Zona Azul eram zonas no globo onde, que é o caso daqui destas 5 zonas, destas regiões, onde as pessoas tinham uma grande longevidade, que ou se aproximavam ou ultrapassavam os 100 anos de idade. E apercebeu-se que haviam aqui algumas características que eram interessantes. As pessoas tinham um estilo de vida tradicional, praticavam atividade física mesmo depois dos 80 anos, apresentavam reduzido nível de stress e prestavam um apoio familiar e comunitário aos idosos. Portanto, este apoio comunitário tem a ver com colaboração, portanto, está a vermelho, e consumiam alimentos produzidos localmente. Ele pegou neste estudo e quis aplicar estes pressupostos a outras zonas, de facto, para melhorar a longevidade e melhorar o estilo de vida das pessoas. Esta autora, que é uma autora portuguesa, refere nos seus estudos, que é a aventura social, que altos níveis de pressão causam stress, seja face à necessidade de obter boas notas ou ao elevado número de tarefas desenvolvidas, e acabam por gerar problemas de saúde. Porquê é que esta afirmação está aqui? Porque nós queremos promover a saúde no ambiente escolar e queremos incutir nos jovens padrões mentais ou atitudes mentais favoráveis à promoção da saúde. No entanto, criamos ambientes escolares que são contrários à própria saúde, tanto mental como muitas vezes física. Este autor, Peter Gray, que baseia-se no estudo, este e outros, porque ele é um psicólogo evolutivo, que mostra claramente que o tempo de brincar nas crianças está muito relacionado com as depressões nas crianças e também esta educação compulsiva, forçada, colocada sobre as crianças, onde elas não têm espaço nem tempo para participar responsavelmente na construção da própria escola, dos próprios programas, nem participar construtivamente nas brincadeiras, acabam por ter menor propensão para assumir responsabilidades pela sua própria saúde, pelo seu próprio futuro e pela comunidade onde se inserem, comparativamente aos miúdos que têm tempo ou mais tempo para poderem brincar e organizar as suas brincadeiras. Portanto, queremos promover a saúde, sabemos os pressupostos, sabemos as causas externas e as ameaças internas, não é? No entanto, continuamos a implementar estratégias contraditórias. O que é que queremos? Portanto, quando nós analisamos as preferências da população portuguesa quanto a diferentes tipos de atividade física por faixa etária, verificamos que não há muita relação ou muito pouca relação com a nossa oferta enquanto atividades físicas e desportivas nas nossas aulas, através das aprendizagens essenciais. E as próprias matérias que nós lecionamos, portanto os programas e currículos, estão mais vocacionados para a performance do que propriamente para a longevidade. Portanto, as matérias, estamos a falar dos desportos individuais e coletivos, ensinam às crianças gestos técnicos especializados. Os gestos técnicos especializados têm a ver com rentabilização motora, têm a ver com a performance nos jogos e não com perspectivas de longevidade, a utilização do corpo, uma perspectiva de longevidade, mas de rendimento. Portanto, temos que nos perguntar o que é que queremos. Queremos longevidade ou rendimento? Se queremos longevidade, temos que pensar a educação física de forma diferente. O cérebro humano é um órgão social e estas duas dinâmicas interpessoais de competição e cooperação provocam cognições sociais distintas. As reações fisiológicas e neurológicas estão diretamente relacionadas e são profundamente influenciadas pelas interações sociais e ativam regiões distintas do cérebro, refletindo diferentes padrões cognitivos, neuronais e comportamentais. Portanto, isto reforça a mensagem anterior. Se nós queremos que as crianças adquiram formas, portanto, adquiram estilos de vida ativos, colaborem na sociedade, sejam responsáveis, portanto, temos que criar nelas padrões cognitivos, neuronais e comportamentais favoráveis a esta cooperação, seja com os outros, seja com elas próprias. As neurociências associadas às ciências computacionais e cognitivas, portanto, têm feito estudos sobre a competição e a cooperação a nível daquilo que eles chamam as dinâmicas de sincronicidade intercerebral e verificaram que quando alguém é percebido como competidor ou concorrente, a capacidade para a empatia cai significativamente, além de que esta sincronicidade também fica comprometida. Já nos jogos cooperativos, esta sincronicidade intercerebral, portanto, eu não vou falar sobre isto porque nos alongaríamos bastante, mas basta saber de facto que esta sincronicidade acontece e de forma bastante significativa nas atividades e jogos cooperativos. Este autor, que é o Morton Deutsch, estudou a resolução dos conflitos
E ele claramente faz a distinção entre a interdependência positiva, que é o caso dos jogos cooperativos, e a interdependência negativa, que é os jogos competitivos. No caso da interdependência negativa, portanto, os objetivos estão diretamente correlacionados, portanto, ambos os atores trabalham para um objetivo comum, ajudam-se mutuamente e têm sucesso, todos têm sucesso. Já na competição, a interdependência negativa, os atores estão polarizados, estão em grupos ou equipas distintos e trabalham concorrencialmente para o objetivo. Portanto, os objetivos estão inversamente correlacionados. O que acontece? Existe maior probabilidade para o conflito e, como vimos, a empatia cai significativamente. Já este autor, que é o David Rock, que estudou o meio empresarial a nível das neurolideranças, ele quis compreender quais é que eram os fatores ou as dimensões, quando cuidadas, facilitavam dentro das empresas o aumento da produtividade, da inter-relação e, sobretudo, um clima favorável à produtividade, um clima favorável. E ele verificou que a interdependência negativa provoca uma ameaça a esses fatores, ou, portanto, àqueles fatores que se pretendem que sejam desenvolvidos. Portanto, provoca uma ameaça ao estatuto, à segurança, à autonomia, à filiação e à justiça. Ou seja, acabam por provocar dor social. E porquê dor social? Porque o cérebro, a nível das interações sociais, reage exatamente da mesma forma à privação ou à inibição de algum destas dimensões, no nível empresarial, social ou nível escolar, tal e qual como se fosse privado de água ou alimento. Portanto, o cérebro não faz a distinção. Já nas dinâmicas ou interdependência positiva, isso não acontece. Esta ameaça não existe. A nível de cooperação, nós claramente verificamos que ela existe no seio de equipa e existe no seio de um grupo que trabalha de forma cooperativa. Existe a contribuição, a integração e a inteligência. Isso significa que todos os atores envolvidos têm que ter uma noção de equipa, têm que ter a noção da interdependência positiva, ou seja, têm que trabalhar para um objetivo comum, têm que promover a noção de unidade, objetivo comum, e a noção de adaptabilidade a situações novas. E têm que recorrer, têm que o fazer, portanto, têm que o conseguir através de informação, ou seja, têm que articular claramente os esforços de maneira a alcançarem os objetivos que pretendem. Já no caso da competição, é interdependência negativa, portanto, é um elemento estranho, eu considero um elemento estranho, em que o objetivo do adversário é anular as ações e construir o próprio sucesso, portanto, anular as ações do adversário e construir o próprio sucesso. E ele fala através da desinformação. A desinformação são elementos introduzidos que visam destabilizar a capacidade de unidade, de adaptabilidade, de unidade da outra equipa e eventualmente, as sinergias que eles possam conseguir fazer. E falo através de fintas, simulações, cortinas, ecrãs, ou seja, de formas que bloqueiam a capacidade de leitura correta da informação e que promovam, sobretudo, estabilização. O que é que se pretende numa equipa? Pretende enganar. E quando se pretende enganar, cria-se desconfiança e daí vem a diminuição da empatia. E isto é a antítese da ação moralmente madura quando analisada segundo os níveis morais de Hahn. Então, se nós utilizamos os adversários nas nossas aulas, utilizamos a pedagogia do adversário, utilizamos a pedagogia desportiva, da competição, da oposição, da antítese, do antagonismo, temos que nos perguntar se este é o melhor caminho quando queremos promover estilos de vida saudáveis, uma sociedade coesa, que se apoie mutuamente, onde hajam igualdades sociais. Vamos convidar os nossos adversários para fazerem parte da nossa equipa. Vamos incluí-los. Portanto, falamos em inclusão, vamos incluí-los. Vamos trocar os adversários por adversidades. Será que nós precisamos de adversários ou precisamos de desafios que nos façam evoluir, crescer, pensar, refletir, trabalhar cooperativamente? Vamos ultrapassar as divergências e cortar a linha imaginária que nos separa. Estão a ver ali a tesourinha? Vamos cortar e pronto, juntamos todos do mesmo lado e cá estamos com as nossas adversidades. Vamos pegar no estudo da teoria do jogo. E a teoria do jogo diz-nos que qualquer jogo tem três aspectos, que são as mecânicas, as dinâmicas e a estética. A mecânica tem a ver com as regras e componentes do jogo, as dinâmicas são as interações sociais entre os jogadores e a estética são as sensações, emoções e valores promovidos através dos jogos. E então vamos criar jogos, desafios, adversidades que façam com que os jogadores, através da cooperação e através da criatividade, consigam resolver esses problemas, seja a sensação, a fantasia, a narrativa, desafio, sociabilidade, descoberta, expressão e abnegação.
Então temos que falar aqui em dilemas morais, não é? Se nós nas nossas aulas promovemos atividades que promovem sobretudo determinado tipo de valores e determinado tipo de comportamentos, cognições e padrões neuronais e cognitivos que não são os mais favoráveis à aquisição de estilos de vida saudáveis e à coesão social, então temos que repensar aquilo que estamos a fazer nas nossas aulas. O que é um desporto? O desporto é uma simulação e substituição mimética do tipo de confronto que a guerra significa, com exceção que existem restrições à violência impostas pelo respeito obrigatório às regras. Portanto, o desporto não elimina o confronto, apenas substitui a sua forma mais violenta por uma violência que é diminuída e controlada. Portanto, trata-se, na verdade, de uma interdependência negativa. E estamos aqui na esfera, reparem bem que este quadrante, este setor, está aqui no espaço inferior, em termos de maturidade moral e interdependência. Então, nós temos que evoluir, temos que ultrapassar este limiar de transformação e partir para um sistema de crenças onde se privilegie, sobretudo, a interdependência positiva, a cooperação. Então, e que tipo de matérias se propiciam mais a este tipo de promoção? Este gráfico ajuda-nos a perceber que, de facto, existem aqui algumas estratégias e atividades e matérias e metodologias que podem ser implementadas que ajudam a formar esta personalidade dos jovens mais favorável a estilos de vida não só saudáveis, como também um trabalho a nível da coesão social, da equidade social. Se nós verificarmos aqui a nível deste modelo inferior, eu chamo-lhe crença 1, que é a crença no modelo da oposição, da competição, que Joel de Rosnay acabou por criticar, nós temos aqui, e se fizermos uma análise ou agruparmos as atividades físicas e desportivas segundo o modelo Teaching Games for Understanding, ou seja, agrupar segundo características estruturais, podemos juntá-los segundo categorias: jogos de invasão territorial, jogos de rede e parede, jogos de batimento, jogos de alvo, que não estão aqui, atividades desportivas individuais e a luta. Portanto, todos estes jogos, mesmo dentro das características, situam-se sobretudo a nível dos níveis morais de Norman Hahn, aqui na parte inferior, jogos de forças e poder e o balanço egocêntrico. Já no modelo Terry Orlick, privilegiam sobretudo a rivalidade competitiva, a disputa competitiva e o individualismo. Portanto, isto é oposto a um modelo cooperativo. Nós queremos a coesão, a cooperação, modelo de economia colaborativa. Portanto, o individualismo e a interdependência negativa cria falta de confiança e aumenta a probabilidade para o conflito. Portanto, temos uma sociedade desagregada, não coesa. Então, temos que evoluir, temos que propor atividades que, sobretudo, promovam outro tipo de valores, outro tipo de atitudes mentais. Então, temos jogos aqui como as atividades de exploração da natureza, que sobretudo colocam os jovens em face a desafios e não em termos de adversários. São as adversidades, são as paredes de escalada, são as tirolesas, são os vários aparelhos de cordas, como o rapel, o slide, etc. E este tipo de atividades também inclui muito jogos de cooperação. Portanto, temos aqui uma mentalidade diferente, temos uma competição, mas é uma competição cooperativa, em que as pessoas competem contra desafios e não contra adversários. E já temos aqui a harmonia, o interesse comum e temos a competição cooperativa. Quando passamos para as atividades rítmicas e expressivas, então temos aqui a necessidade de criar coreografias, de coordenar esforços ou, eventualmente, uma apresentação de uma expressão livre e criativa. Ou então o método de treino natural de Georges Hébert, que difere do modelo olímpico, o modelo competitivo olímpico, em que privilegia sobretudo o treino e o desenvolvimento pessoal no meio da natureza e a cooperação interajuda em espaços livres. Depois a seguir temos os jogos cooperativos, já estamos na base do auxílio cooperativo e temos a educação somática e as holopraxias. A educação somática que, ao contrário dos jogos desportivos coletivos que viram a atenção dos alunos para fora, para a performance, para o comportamento dos outros, aqui a educação somática e as holopraxias. No caso das holopraxias temos o relaxamento, temos a meditação, o mindfulness, temos o yoga, o tai chi, etc. São atividades que pedem sobretudo o encontro, um voltar da atenção para dentro, e é aí que nós realmente trabalhamos a consciência corporal. E isto é uma das formas de se perceber que, para trabalharmos a saúde, não só temos de trabalhar aspectos externos, físicos da anatomia fisiológica, mas também aspectos da anatomia emocional e da anatomia da consciência.
Então, de facto, se nós queremos cumprir a nossa missão enquanto pessoas de educação física e queremos preparar os jovens para uma moralidade da vida cotidiana, que é superior, que é em tudo superior a uma moralidade do jogo desportivo, temos que repensar o tipo de atividades e metodologias que propomos nas nossas aulas. Aqui, basicamente, este autor, que é o Adam Grant, fez um estudo, e aliás apresenta um estudo, pelo menos no seu livro, em que ele diferencia dois tipos de comportamento, dois tipos de perfil: os takers, aqueles que são os tomadores, e os givers, aqueles que são os que dão, os dadores. Portanto, teremos os indivíduos altruístas, givers, e indivíduos que poderíamos equacionar como os egoístas, pensam na sua pessoa em primeiro lugar. Então estamos a falar aqui de uma diferença entre atitudes competitivas, mentalidades e personalidades competitivas, neste caso com uma mentalidade finita, cujos valores, que se foram verificados a nível de todo o planeta, se orientam sobretudo para a riqueza, para o poder, para o prazer e para ganhar. Já aqui, os givers, portanto, podemos equacionar enquanto um perfil cooperativo, e nós, de facto, quando avançamos na idade, o que nós queremos é apoio social, queremos uma sociedade que apoie as pessoas idosas, que se baseie na cooperação, porque a partir de certa altura deixamos de ser competitivos. Porquê? Porque entramos numa curva, um declínio das nossas capacidades, e acabamos por precisar deste apoio de uma sociedade coesa e que apoie a longevidade. Então precisamos de pessoas com uma mentalidade infinita, que são os givers, que pensam, cujos valores são sobretudo a gentileza, a responsabilidade, a justiça social e a compaixão. Portanto, de facto, o ideal era começarmos a ter uma mentalidade infinita desde os bancos da escola, desde cá atrás, em vez de começarmos a programar para uma mentalidade finita, e que depois precisamos de pessoas que tenham uma mentalidade infinita. Qual é que é a diferença entre mentalidade finita e infinita? Uma mentalidade finita ou jogo finito são pessoas que jogam para ganhar o imediato. Existem jogadores conhecidos, existem espaços e fronteiras conhecidos do jogo, tempos definidos, e o jogo processa-se dentro destas limitações temporais e materiais. Uma pessoa ou um jogo que se processe dentro de um espaço infinito é um jogo que não tem fronteiras, existem atores conhecidos e desconhecidos, não se joga para ganhar, mas joga-se para nos mantermos em jogo, e a única forma de nós desistirmos, aliás, de nós deixarmos participar no jogo, é quando nós acabamos os recursos, ou deixamos de ter dinheiro e entramos na bancarrota, falência, ou então entramos em depressão ou morremos, não é? São as únicas formas em que deixamos de estar no jogo. E no jogo da vida não se joga para ganhar, nós jogamos para contribuir. Não se ganha na saúde, não se ganha num casamento, não se ganha em qualquer aspecto da vida. Portanto, há aqui uma diferença em termos de programação de valores. Então, nós temos que pensar, se queremos promover estilos de vida saudáveis ao longo da vida, longevidade, temos que pensar na ciência do coração, não apenas no seu aspecto anatómico e fisiológico, no aspecto da aptidão física, em que nós estamos preocupados em zonas-alvos e utilizamos o indicador da frequência cardíaca, mas temos que começar a pensar também no coração, noutra dimensão, na anatomia emocional, na anatomia social. E esta área, que é a cardioneuroimunologia, estuda o coração, mas sobretudo a neurodinâmica coração-cérebro e a psicofisiologia das emoções positivas e como é que isso afeta o nosso bem-estar, a nossa saúde ou aquilo que se chama a coerência psicofisiológica. E o indicador não é a frequência cardíaca, mas é a variabilidade da frequência cardíaca, que é diferente, que é uma janela muito significativa para o nosso sistema nervoso autónomo simpático e parasimpático. E é a dança entre estes dois mecanismos que faz com que nós tenhamos uma boa saúde fisiológica. Portanto, nós queremos interdependência positiva. E não me vou alongar mais, penso que com estas palavras já deixei aqui bastante informação para uma reflexão conjunta e, portanto, fico disponível para dúvidas e para continuar a nossa reflexão. Obrigado.